Saudações, senhores comandantes. Olá, minhas queridas amigas e amigos do nosso canal. Eu sou a primeira oficial Raquel Ducati e quero dar-lhes boas-vindas aqui no nosso canal Camargo Transportes Aéreos Virtuais Rotatur. Mas antes de começar, peço a vocês que estão nos assistindo que deixem seu like aí embaixo. Isto ajuda-nos a crescer. Agora, se é sua primeira vez aqui no canal, se inscreva. É fácil. É só clicar no aviãozinho aí no canto direito inferior e pronto. Bom, hoje nós trazemos uma matéria sobre acidentes e, para aqueles que são sensíveis e emotivos, nós aconselhamos a não assistirem, pois terão cenas fortes dos 9 maiores acidentes aéreos que marcaram a história da aviação no mundo. Como falamos, o avião é o meio de transporte mais seguro existente na face da Terra, e de que nenhum acidente é em vão, eles sempre acabam contribuindo na melhoria da segurança da aviação. Sei que são tristes de serem relembrados, mas aqui nós relataremos mais os fatos e suas causas, e não mencionaremos em hipótese alguma os nomes dos envolvidos nos acidentes e de suas vítimas. Isto no intuito e no respeito a todas elas e às suas famílias enlutadas, ao qual nos sensibilizamos e deixamos nossos sinceros sentimentos. Então sente-se aí na sua poltrona, e vamos começar. Nosso primeiro relato nos leva ao ano de 1974, onde eu falarei do voo 981, que caiu aos redores de Paris. Este acidente ocorreu durante um voo ocorrido com um McDonnell Douglas DC-10, matrícula Tango Charlie Juliette Alpha Victor, que realizava a rota Paris-Londres, que caiu numa floresta nos arredores de Paris, matando todos os seus 335 passageiros e 11 tripulantes. Foi o acidente mais grave envolvendo um DC-10, em solo francês, tido como o quarto acidente aéreo com mais mortes, e como o acidente aéreo sem sobreviventes mais grave envolvendo uma só aeronave, bem como o segundo mais grave acidente só com uma aeronave. O que ocorreu após decolar de Istambul, na manhã de 3 de março de 1974, o McDonnell Douglas DC-10 matrícula Tango Charlie Juliette Alpha Victor codinome Ankara, iniciava o voo 981 com destino a Londres e escala em Paris. A aeronave transportava apenas 167 passageiros dos 345 lugares disponíveis e 11 tripulantes. A escala em Paris seria cumprida com o pouso realizado às 10 horas e 2 minutos no aeroporto Orly em Paris. Após ser reabastecido, o Ankara decolaria com 30 minutos de atraso, motivado por uma greve de tripulantes da British e European Airways. Por conta desta greve, centenas de passageiros, em sua maioria britânicos, ficariam presos em Paris. Sabendo desse problema, funcionários dos guichês da Turkish Airlines conseguiram embarcar 216 passageiros da British e European Airways no voo 981 que se destinava a Londres, enquanto que outras companhias fariam o mesmo com boa parte dos demais passageiros atingidos pela greve. O Ankara decolaria, lotado, por volta das 11 horas e 30 minutos hora local, após efetuar as correções habitais que o colocaria no rumo para o A3. 4, 5, o Ankara subiria até 6.000 pés e se despediria da Torre de Orly, iniciando contato com o centro de monitoramento da área noroeste de Paris que o autorizaria a subir para o nível de cruzeiro de 23.000 pés. Durante a realização desse procedimento de subida, ocorreu uma súbita descompressão da cabine. Era 11 horas
horas e 40 minutos, a tripulação do Ankara tenta lançar um pedido de emergência. No entanto, o centro de monitoramento ouve apenas poucas palavras ditas em turco. Palavras estas acompanhadas de um ruído alto e desconhecido, juntamente com os sons característicos dos alarmes de despressurização da aeronave. Cerca de 30 segundos depois, a transmissão do Ankara seria encerrada subitamente nas telas dos radares. O voo 981 deixaria sua rota, mergulhando em direção ao solo. Apesar dos esforços da tripulação para evitar o desastre, por volta das 11 horas e 42 minutos, o McDonnell Douglas DC-10 Ankara cairia com grande violência, ou seja, mais de 800 km por hora sobre a floresta de Ermenonville, localizada a 37 km a noroeste de Paris, causando a morte instantânea de todos os seus 346 ocupantes. No dia 27 de março de 1977, com um atentado terrorista no aeroporto de Gran Canária, na Espanha, houve a explosão de uma bomba, bem como das ameaças de que haveria uma segunda bomba no local. Isto acabou fazendo com que muitos voos que destinavam a este aeroporto fossem redirecionados para o aeroporto de Los Rodeios, na ilha espanhola de Tenerife. Este redirecionamento acabou por formar uma superlotação do aeroporto Los Rodeios e a confusão entre os controles das aeronaves. Horas depois, com a liberação novamente do aeroporto de Gran Canária, e a pressa de partida, devido aos horários de fechamentos de aeroportos, e ainda estando as taxiways bloqueadas pelas aeronaves que ali estavam estacionadas, devido à superlotação do pátio, fez com que dois Boeing 747, um que era o voo 1736 da então Pan American procedente da cidade de Los Angeles e outro o voo 4805 da KLM Royal Deutsche procedente de Amsterdã, viessem a se chocarem violentamente ainda em solo na pista que fora encoberta por um súbito e denso nevoeiro. Tal nevoeiro causado pela localização do aeroporto que fica sobre um platô, e que tira a visibilidade de todos, incluindo da torre de controle. O fato é que pela imprudência e pressa do piloto do KLM em antecipar a decolagem, devido ao horário de fechamento dos aeroportos, acabou não dando tempo ao avião da Panam para que fizesse sua saída do taxiamento em pista. Isto junto ao erro de interpretação pelo controle de tráfego aéreo que achava que o Panam já se encontrava fora da pista e seguro. Associados aos problemas da neblina, culminou em um dos maiores acidentes da história da aviação, causado pelas duas aeronaves, uma que ainda estava com parte de sua metade cauda na pista e outra do KLM que tentara decolar estolando. Este acidente deixou um saldo de 583 mortos e apenas 61 sobreviventes feridos. Em 1978, um Boeing 747 SR, que fazia o voo no 23 da Japan Airlines, saindo do aeroporto de Haneda em Tóquio, com destino ao aeroporto de Itami na cidade de Osaka no Japão, veio sofrer uma súbita descompressão explosiva 12 minutos depois de sua decolagem. Com esta explosão acabou por tirar toda a área do leme do avião, apesar de sua tripulação experiente tentar todos os recursos disponíveis para estabilizar a aeronave e retornar ao aeroporto ou fazer um pouso de emergência. A mesma acabou por cair na área do Monte Takamagahara em Ueno. Esta cidade fica localizada em algumas 100 km de Tóquio e esta aeronave fora adaptada para transportar mais passageiros na classe econômica. Neste voo eram transportados 509 passageiros e 15 tripulantes, dos quais 520 viriam a perecer, ficando apenas 4 sobreviventes. Este acidente foi considerado o segundo maior da história em número de mortos, ficando atrás somente do acidente de Tenerife. A causa do acidente, conforme informes da investigação aérea local, foi devido à rápida descompressão causada por um reparo defeituoso por técnicos da Boeing. Isto após de um incidente de tail strike, que é o arrasto da cauda em solo, durante um pouso no aeroporto de Osaka em 1978.
O voo American Airlines 191 foi um voo comercial regular operado pela American Airlines que decolou do Aeroporto Internacional O'Hare em Chicago, Illinois, no dia 25 de maio de 1979. Seu destino era o Aeroporto Internacional de Los Angeles, na Califórnia. A aeronave McDonnell Douglas DC-1010 de prefixo November 1 negativo Alfa Alfa. Ele decolou da pista 32 da direita, seu comandante colocou potência máxima nos motores e alçou o voo. Logo em seguida, o motor da asa esquerda da aeronave se separou da fuselagem, com isso acabando por romper os fios do hidráulico que, ao se romperem, travaram os LEDs em uma mesma posição, o que acabou danificando uma seção de 1 metro da asa. Com isto, tendo ainda o motor direito em força total, acabou desequilibrando a aeronave, fazendo-a virar abruptamente para a esquerda até colidir com o solo. Esta aeronave caiu pouco menos de 1 minuto depois de sua decolagem em um campo adjacente ao aeroporto. Todos os 258 passageiros e 13 tripulantes morreram na hora, assim como 2 pessoas em terra. Este foi o mais mortal acidente aéreo único da história dos Estados Unidos. O voo 63 foi um voo regular de passageiros da Saudia que pegou fogo após a decolagem do Aeroporto Internacional de Riad, agora base aérea de Riad, a caminho de Jeddah, na Arábia Saudita, no dia 19 de agosto de 1980. Era um Lockheed modelo Uno negativo Uno 200 TriStar. Este acidente foi considerado como o desastre de aviação mais mortal a ocorrer na Arábia Saudita. Na época, este foi o segundo acidente de aeronave mais mortal na história da aviação envolvendo um único avião, depois do voo Turkish Airlines 981. O voo 163 saiu de Riad às 21h08, horário local, com destino a Jeddah, na Arábia Saudita. Com quase 7 minutos de voo, a tripulação recebeu avisos de fumaça no compartimento de carga. Com isso, a tripulação passou os próximos 4 minutos tentando confirmar os avisos, após o qual o engenheiro de voo voltou para a cabine para confirmar a presença de fumaça. Sendo assim, o comandante resolveu retornar ao aeroporto de saída. O primeiro oficial comunicou a intenção do retorno por via rádio às 21h20. 5 minutos após a comunicação, o manete de empuxo travou devido ao fogo ter queimado o cabo de operação. 4 minutos após isso, o motor foi desligado e feito a aproximação final. Pousou em Riad perfeitamente às 21h39, onde foi acionado o pedido de emergência e desligados os motores das asas. Mas a emergência, ao se aproximar da aeronave, notou que os 2 motores das asas ainda estavam em funcionamento, sendo assim não podendo ser abertas as portas. Somente 23 minutos após o desligamento dos motores, a porta 2 da direita foi aberta, mas já era tarde. Todos os 287 passageiros e 14 tripulantes a bordo morreram por inalação de fumaça. A aeronave queimou sob a pista de taxiamento. Este foi o acidente mais mortal envolvendo um Lockheed TriStar. O voo 2120 foi um voo de passageiros fretado de Jeddah, Arábia Saudita, para Sokoto, na Nigéria, em 11 de julho de 1991, que caiu logo após a decolagem do Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz, matando todos os 247 passageiros e 14 membros da tripulação a bordo. A aeronave era um Douglas DC-8 operado pela National sob empréstimo da Nigeria Airways. O acidente é o mais mortal envolvendo um Douglas DC-8 e continua sendo o desastre de aviação mais mortal envolvendo uma companhia aérea canadense. A aeronave partiu do Aeroporto Internacional Rei
rei Abdulaziz, Jeddah para o aeroporto internacional Sadiq Abubakar III em Socoto, mas os problemas foram relatados logo após a decolagem. A tripulação tentou retornar ao aeroporto para um pouso de emergência, mas a aeronave, que já estava em chamas, experimentou uma desaceleração no ar. Isso fez cair a 2.875 metros abaixo da pista 34 da esquerda. Isto quando a aeronave estava a cerca de 18 quilômetros do aeroporto e a uma altitude de 2.201 pés. Vários corpos e destroços caíram, indicando que o fogo naquela época consumisse, pelo menos parcialmente, o chão. Todos os 261 ocupantes a bordo, incluindo 247 passageiros, morreram no acidente. O acidente continua a ser o acidente mais mortal, sendo o segundo acidente mais mortal ocorrendo no solo da Arábia Saudita, ficando atrás do voo Saudi 163. No dia 26 de abril de 1994, o voo 140, feito com um Airbus A300B4-622R da China Airlines vindo de Taiwan com destino ao aeroporto de Nagoya, no Japão, sofreu um acidente por falha humana. Ele já estava completando a aproximação. Foi quando, pouco antes de pousar em Nagoya, o primeiro oficial pressiona sem querer o botão toga Take-off, Go Round, o que aumentou a posição do acelerador até colocar-se na posição de aceleração arremetida. Os pilotos tentaram corrigir manualmente a situação, reduzindo os aceleradores e empurrando os manetes para baixo. O piloto automático agiu então em contra das ações dos pilotos, como estava agendado que fizesse em caso de o botão toga fosse acionado, aceleraria e levantaria o nariz da aeronave. Uma vez a aeronave já se encontrando em baixa velocidade, esta atitude fez com que o nariz se inclinasse abruptamente para cima. Com o nariz erguido, combinado com a diminuição da velocidade do ar e a potência insuficiente, levou a uma perda aerodinâmica do avião. Estando este a uma altura insuficiente para recuperar esta condição, o aparelho ergue demasiadamente o nariz, perde totalmente a sustentação e cai de barriga sobre a pista, explodindo e matando 264 dos 271 ocupantes do avião. No dia 12 de novembro de 1996, o voo 763 feito por um Boeing 747-100B da Saudi Arabia Airlines prefixo Hotel Zulu Alpha India Hotel, que partira do aeroporto de Delhi com 312 passageiros a bordo às 18 horas e 32 minutos horário local, e com destino a Dhara, na Índia, onde veio colidir no ar com o voo 1907 feito por um Ilyushin 276 da Kazakhstan Airlines que partira do aeroporto de Shymkent com destino a Delhi. O 1907 recebera autorização para descida para 15.000 pés, quando se encontrava a 74 milhas náuticas do farol do aeroporto de destino, enquanto o 763, que viajava na mesma via aérea em direções opostas, foi autorizado a subir para 14.000 pés, cerca de 8 minutos depois, às 18 horas e 40 minutos, o 1907 relata ter atingido a altitude de 15.000, mas que na realidade estava 14.500 pés e ainda descendo. O Centro de Controle Aéreo avisou sobre tráfego a 12 horas Boeing 747, ao qual deu a resposta 10 milhas náuticas relatório à vista. O controlador tentou avisar a distância entre os aviões, mas era tarde demais. As duas aeronaves colidiram, sendo que a cauda do 1907 cortou a asa esquerda do 763. O choque deu-se no espaço aéreo de Sharkadadri, na Índia. O acidente somente ocorreu devido a um erro de compreensão do inglês pelo piloto a bordo do 1907. Segundo a comissão que investigou os dados das duas aeronaves, foram 349 mortos, não havendo nenhum sobrevivente.
O voo 587 da American Airlines foi realizado por um Airbus A300 prefixo November 14053, que partiu do Aeroporto Internacional John F. Kennedy com destino a Santo Domingos. Era 12 de novembro de 2001, segunda-feira. Faziam exatamente 2 meses do ataque de 11 de setembro a Nova York. Este acidente teve como causa por falha humana, pois logo após a sua decolagem a aeronave entrou em uma esteira de turbulência. Neste momento o copiloto que estava no comando do aparelho, exagerou nos esforços sobre os controles do leme, com isto acabando por quebrá-lo. Sem o controle de leme a aeronave acabou por cair sobre várias casas em Bell Harbor, no Queens, Nova York. Logo após o acidente, foi encontrado o estabilizador vertical do avião que estava flutuando sobre a baía. Foi o segundo acidente nos Estados Unidos com maior número de vítimas até aquele momento, matando 260 ocupantes do avião e mais 5 pessoas em solo. A todos que nos acompanharam até aqui, quero agradecer imensamente em nome de nosso comandante Camargo e de sua tripulação. Mais uma vez deixamos os nossos sentimentos às famílias enlutadas. E o meu muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de deixarem seu like aí embaixo, de compartilhar nos vídeos. Se não é inscrito, se inscreva, acione o sininho de notificações. Então até o nosso próximo programa aqui no nosso canal Rotatur. Tchau pessoal.